Diretoria, tem duas perguntas muito aleatórias que eu recebo todo dia. E de todas as perguntas que eu recebo, 95% das perguntas são evidentemente algo sobre o dia que está acontecendo. Né? Então, hoje, se eu abrir minha caixinha lá, tem um monte de perguntas sobre o Corinthians, de ontem, o jogo de logo mais do Manchester City, que agora são 14 horas o jogo, daqui a pouco contra o Real Madrid, amanhã o Milan e Inter, os jogos do Brasileirão, etc. É muito em cima do que está acontecendo, né? O caso do jogador do Santos, etc. Mas sempre tem 5% das perguntas que elas são atemporais, que elas ficam ali o tempo inteiro. E vou te falar quais são as duas perguntas que eu mais recebo. Primeira, Rica, me explica a classificação planejada? Essa é 01. E eu meio que já desisti, porque quem quer entender, entendeu? Quem não quer entender, foda-se, vambora. E a segunda é a seguinte: Rica, lembra de um formato de Campeonato Brasileiro que você sugeriu num post no seu blog há X anos atrás? Eu falei, lembro. E aí, cara, por que você não faz um vídeo? Por que você não explica isso? Porque aquilo é muito maneiro e tal. É assim, tem uma grande parcela das pessoas que, obviamente, olhou e falou, cara, isso é uma merda, não quero essa porra, acho um delírio teu e foda-se. E teve uma galera que gostou pra caralho. Inclusive, na época, eu me lembro que uma pessoa da CBF me ligou e falou, cara, isso aqui é muito interessante, por que você não vem aqui e conversa com o presidente? Eu falei, porque nenhum presidente da CBF tem culhão pra apresentar uma proposta pros clubes que não seja dizer o óbvio do óbvio. E a gente sabe que é assim, né? Então, e aí, as pessoas ficam me perguntando, falam, porra, explica aí, faz um vídeo, fala disso e tal, não sei o quê. Eu tô fazendo nada aqui esperando o jogo do Manchester com o Real Madrid. Falei, não, vou fazer um vídeo aqui, vou contar pro pessoal que não viu. E aí vocês deixam a opinião de vocês no comentário, mas espera o vídeo acabar. Não vem meter no comentário, que você não sabe nem o que eu vou falar. Qual que era a minha sugestão? O meu ponto 01 em relação aos pontos corridos precisa ter um grande finale. Não é possível o entretenimento sem um grande finale. 2, a manipulação do resultado final feito pelo acaso. O campeonato de pontos corridos ele é muito, muito, muito baseado no acaso. E eu vou te explicar por que ele é baseado no acaso. Eu vou jogar contra todo mundo, você vai jogar contra todo mundo. Então, em tese, ele é justo porque nós jogamos contra todo mundo. Dependendo das circunstâncias, você pode jogar contra Palmeiras, Atlético, Flamengo e São Paulo com time com força máxima em um momento do campeonato. E eu posso pegar esses 4 times poupando porque estão de férias ou porque estão jogando outro campeonato e eu atropelo esses 4 times e eu inventei 12 pontos que eu não faria se fosse em outra condição. E aí no final a gente tem a mesma soma, mas a gente não jogou o mesmo campeonato. A gente não jogou nas mesmas condições contra os mesmos adversários. Isso depende da sorte. E principalmente no grande momento do campeonato, que é o final. Porque se você pegar todos os finais de pontos corridos e você puxar as últimas 10 rodadas, você vai começar a perceber que ali há uma manipulação de resultado, às vezes proposital, mas normalmente não. Normalmente é pelo acaso. Qual é o acaso? Eu Grêmio contra o Eu Vasco, tá? Então são 2 clubes disputando o título brasileiro. O Vasco faltam 5 rodadas e ele tá empatado em número de pontos com o Grêmio. Aí o Grêmio olha a tabela e fala, puta que eu pariu, eu tenho um Atlético Mineiro fora e tem um Grenal. O Vasco olha a tabela e fala, caralho, meus 2 jogos difíceis são, os outros 3 são em casa, tá? O Palmeiras fora e o São Paulo. Aí o Grêmio vai lá e ganha 3 jogos e perde 2 desses grandes fora e empata 1. Aí o Vasco vai lá, pega o São Paulo jogando com o time reserva porque ele tá na final da Sul-Americana. O São Paulo vai lá, bota um time de garoto, o Vasco ganha o jogo. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Vasco, o Palmeiras vai lá e fala, pô, tô na final da Libertadores, vou botar o time de juniores, vou botar o time de reserva. E ele ganha. E aí no último jogo, o time que o Vasco vai pegar, o Grêmio, tá de férias porque acabou o brasileiro pra ele. Ele não disputa nem lá em cima nem lá embaixo. E aí ele joga com o time cagando e perde um jogo que não era pra ele ter perdido. Então, você não jogou contra os mesmos adversários. Você não teve a mesma medição de força. Você depende de um final aleatório. Você depende de um momento aleatório em que você vai enfrentar os times. E eu acho isso uma tremenda injustiça e muito pouco discutido. Então, o que eu sugeri? Nós temos 2 problemas do futebol brasileiro. Primeiro, calendário. A gente tem uma quantidade de jogos absurda e o tempo inteiro os times têm que optar por escalar o time reserva. O tempo inteiro os times têm que fazer isso, porque senão não tem condição. O segundo problema é este final de campeonato que às vezes é melancólico. Quando você tem um time que ganha o Campeonato Brasileiro com 10 rodadas de antecedência, meu irmão, tu faz o quê com as 10 rodadas final? Tem uma briguinha ali pela Libertadores, mas um monte de time começa a entrar aquela zona de água de salsicha, que não acontece porra nenhuma, tu não tá subindo, não tá descendo. Você tá. E o torcedor não vai no estádio, não tem porque treinar, porque não serve pra nada. Eu tô cumprindo tabela. Eu tô jogando pra jogar, não tem condição. E cenas ainda piores e mais horríveis pro futebol, mas que não é culpa de ninguém, que é, por exemplo, eu estava no Maracanã em 2009, quando o Grêmio não podia ganhar do Flamengo. O Grêmio não podia ganhar o jogo do Flamengo. E se ele fosse ganhar? Quando eu vi São Paulo e Fluminense facilitarem jogo pro Palmeiras pra foder o Corinthians, em cima do Fluminense, facilitar o jogo pro Fluminense, não, São Paulo e Palmeiras em casa, são 6 pontos que dificilmente o Fluminense faria em São Paulo contra Palmeiras e São Paulo. Mas qual é o interesse do São Paulo e do Palmeiras não estando disputando em ajudar o Corinthians? Nenhum. Se eu fizesse, minha torcida me mata. Se o Grêmio vai lá e ganha o jogo do Flamengo, a única coisa que o Grêmio faz naquele dia é dar o título pro Inter.
É evidente que o time do Grêmio não vai chegar em Porto Alegre e falar, então, ganhei o jogo lá e deu o título pro Inter. Ele nem entrava em Porto Alegre. Então, esses cenários, eles não podem acontecer. E se eles acontecerem, eles não podem ser o grande finale do campeonato. Eles têm que ser um momento atípico que aconteceu em algum jogo, num momento do campeonato. Vai lá. Mas ele não pode ser o final do campeonato. E várias vezes nos pontos corridos tem sido. E quando você não tem isso na decisão, você tem nos jogos decisivos se você prestar bem atenção. Para de prestar atenção só no seu time, começa a olhar em volta. Você fala assim, ah, mas o meu time ganhou, o adversário que está disputando Libertadores comigo, ele perdeu. Sim, mas teu time... O que aconteceu? Ah, não, meu time ganha porque o adversário botou o time reserva. Não tá limpo isso. Entende? E não é porque os times estão fazendo sacanagem ou porque é uma manipulação montada. É porque o momento de cada clube acaba obrigando a fazer isso por causa do calendário. Então qual que foi a minha ideia? Que o Campeonato Brasileiro continuasse sendo disputado em pontos corridos, já que querem jogar 38 jogos e etc, etc. Eu prefiro mata-mata no final, mas enfim. E que façam dentro deste campeonato mini mata-mata. Como é que funcionaria isso? Na verdade, você transforma as 38 rodadas em 18. E aí quando você transforma... 19, desculpa. Quando você transforma as 38 rodadas em 19, você diminui o número de pontos e, portanto, os pontos ficam menos espaçados. É muito mais difícil um time disparar. Pode acontecer, mas é mais difícil do que ele disparar com 40 pontos na frente. Até o psicológico, mesmo se você tiver 6 pontos atrás e souber que isso agora representa mais jogos, estar 6 pontos atrás é diferente de estar 28, 15, 10 pontos atrás do adversário, como a gente já viu acontecer. Então, a minha ideia era, São Paulo e Fortaleza vão jogar nesse final de semana. O jogo seria São Paulo e Fortaleza lá em Fortaleza, no domingo que vem, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. A soma desses dois jogos, que é um mini mata-mata, quem ganhou do confronto São Paulo e Fortaleza? 3 pontos. Empatou, 1 para cada um, ganhou Fortaleza, 3 pontos Fortaleza. Você transforma todo final de semana em um jogo decisivo. Ah, vai gerar desgaste? Não, porque se você resolver o jogo no primeiro jogo, você pode poupar os jogadores no segundo. E o teu torcedor, mesmo estando fora de alguma grande disputa no campeonato, ele vai se ver em algumas situações durante o ano de entretenimento muito interessantes. Por exemplo, eu tô em quinto no Campeonato Brasileiro, eu sei que eu vou pra Libertadores e eu sei que eu não vou disputar título. Começa a ficar aquele marasmo, aí você fala, puta, mas olha só, tomamos 2-0 do Palmeiras lá. Cara, nós temos que virar essa porra aqui, meu irmão. Questão de honra. Aí enche o estádio, aí o jogo vira um drama e tal. História pra contar, gol de título, gol épico aos 46, enfim, tudo aquilo que fomenta o futebol. E basicamente essa foi a ideia que eu tinha dado há alguns anos. E agora eu quero saber de você nos comentários se você me acha um completo maluco, se você acha que a minha ideia cara, isso é interessante, mas eu não sei muito bem o que eu acho. Se você acha que eu gostei pra caralho disso, ou se você ficou em dúvida, se você não entendeu. Quero saber aqui nos comentários o que você acha desta ideia maluca, que evidentemente é só um embrião, né, gente? Eu não elaborei nada na minha vida, né? Não montei nada. Só tive uma ideia. Falei, pô, será que não seria legal se jogasse a ida e a volta em sequência e esse resultado valesse 3 pontos e não 3 cada jogo? Né? E aí a gente podia, talvez, ajudar a resolver parte desses problemas, né, que envolvem... Porque você não vai jogar 2 jogos com o time reserva, né? É difícil jogar 2 jogos com o time reserva. Difícil ter torcedor, difícil você... o adversário abriu 12 pontos, meu, é difícil você fazer isso. Pode gerar com que você abandone confrontos? Pode, mas isso já acontece hoje.